Você já procrastinou? Ou seja, deixou para amanhã o que você podia fazer hoje? Negócio de ano novo, vida nova, isso é um clichêzão batido, né? Quantas vezes, na hora da virada, você já se prometeu isso? Um monte, né? É normal, eu já fiz isso. Então você olha para o passado, está refletindo sobre o futuro. Então você deseja repetir as coisas boas e jura liquidar as ruins. Ou mudar, no mínimo. E faz mentalmente uma lista de resoluções enquanto você está lá estourando seu champanhe, né? Agora, o grande desafio é não abandonar as promessas na semana seguinte ao Réveillon. Mas por que elas sempre, nem sempre, né? Não tem exceções. Por que elas nem sempre se cumprem? Porque as pessoas procrastinam. É sobre esse assunto que eu converso com a terapeuta Lúcia Winter. Como vai, Lúcia? Obrigado por ter vindo toda de prata. Olha. Obrigado por ter vindo, querida. Você está na sua casa, viu? Muito feliz de estar aqui com você. Obrigado, meu amor. Não precisava se levantar, imagina. Lúcia, esse período de virada do ano, né? Eu sei que é uma coisa recorrente, já ouviu falar tantas vezes nisso. Eu, inclusive, fui auto-vítima dessa história, né? Nós estamos vivendo, é o momento de fazer aquelas listas e temos aquelas determinações, né? Hoje ainda é 13 de janeiro, nós estamos no começo do ano, eu acho que ainda é tempo de fazer essas coisas, mas muita gente já abandonou essa história dessas listas do que deve fazer em 2011 para acertar a vida de uma maneira melhor. Por quê? Porque as pessoas procrastinam? Por que deixam para depois? Depende da emoção. Existem várias emoções humanas. Todos nós conhecemos alegria, tristeza, raiva, medo. E tem emoções que são mais recorrentes em cada pessoa. E as emoções levam à ação. Você já reparou que uma emoção leva a um certo tipo de ação? Então, uma emoção... Eu trabalho com isso, eu trabalho com emoção, né? Tem que emocionar e ser emocionado, só não sai nada. Exato. Então, uma emoção de entusiasmo leva a mais ação. Uma pessoa entusiasmada, motivada, é muito ativa. Uma pessoa triste, desanimada, não consegue nem ir ao banheiro, né? Então, as emoções, uma emoção de raiva leva à destruição. Então, dependendo da emoção que a pessoa sente a maior parte do tempo, vai poder dizer para a gente se essa pessoa vai procrastinar mais ou menos. Se nós estamos falando em procrastinar, vamos imaginar o seguinte, isso acontece, isso é via de regra. As pessoas sempre dizem que vão fazer alguma coisa na segunda-feira e a mega coisa na virada do ano. Por que se não pode ser feito hoje? Porque é uma forma até de autoenganação. Eu faço segunda-feira. Sobre o tema que eu vou falar hoje, o autor, o filósofo que desenvolveu uma metodologia de automelhoramento, ele sempre diz o seguinte: faça agora. É o segredo da eficiência. Do it now. Do it now. Chegou ali, faz. Chegou o e-mail, responde. Tem alguma coisa para fazer? Chegou um trabalho para fazer? Faça. Esse é o segredo da eficiência e assim a pessoa ganha tempo. Eu tenho um amigo assim, que é muito ocupado, o João Dória Júnior. Você manda um e-mail para ele tem zilhões de coisas a fazer, ele responde pessoalmente 1 minuto depois. Exato. Impressionante, né? Agora, um exemplo de procrastinador foi o grande escritor, o Victor Hugo, como preferem os puristas, né? Que para conseguir ficar em casa para escrever, ele pedia, olha que barbaridade, ele pedia aos empregados dele para esconderem a roupa do cara. Então ele escrevia nu, pelado, para não sair, não correr a tentação de sair para a rua e deixar de escrever. Ou seja, todos nós humanos temos a tendência à procrastinação, inclusive o próprio Victor Hugo, tanto que fazia isso. Você já imaginou que o Victor Hugo, imagina, Les Misérables, um texto desse maravilhoso, o cara escreveu pelado, porque escondia a roupa dele, senão ele saía. Todo mundo tem essa coisa de procrastinar, né? Tem, todo mundo tem um pouco. Depende de quantas perdas, fracassos, todos nós passamos perdas, dores, fracassos, doenças, acidentes. E tudo isso fica gravado numa parte da nossa mente que chama mente reativa. É fácil de entender, porque é reação, estímulo-resposta.
Então, mesmo que a pessoa tenha esquecido esse fato doloroso do passado, que é o que as pessoas gostam de fazer ou são indicadas a fazer, esquece que passa. Mas o registro, a imagem do acontecimento continua ali. E ao decorrer da vida, esses registros dolorosos, eles contêm carga, eles contêm dor mesmo, eles contêm carga emocional, perdas. Você já imaginou uma vida inteira, né? A gente tem algum fracasso, uma falência, uma traição e coisas assim. E isso vai diminuindo o nosso nível emocional recorrente, que a gente chama de nível emocional crônico. Você vê uma criança, qual que é o nível emocional crônico dela? Como que é? Qual é a emoção mais recorrente? Alegria, entusiasmo. A criança é sempre muito ativa, muito comunicativa. Você veja um adolescente, ele já está lá no tédio, por isso que a gente chama de aborrecente, né? Ah, deixa para depois, eu vou no cinema, não sei. Você vê o adulto, ou ele é antagônico, do contra, né? Você já conheceu aquela pessoa sempre do contra? Vamos fazer isso? Não, isso não dá certo, de jeito nenhum, não vou conseguir. Não, vamos fazer aquilo então. Não, também não. E tem o triste, tem a pessoa que está em medo crônico. Nossa, acho que vai cair um tijolo na minha cabeça se eu passar por debaixo daquela construção. Vou ser assaltado hoje. Então a pessoa ela fica presa nesses níveis emocionais pelo acúmulo de dor e sofrimento. Agora, eu pergunto, se o que a gente tem para fazer é algo positivo para nós mesmos, que em síntese é isso, por que nós deixamos fazer isso para depois? Deixamos para depois essa história? Isso é um boicote contra nós mesmos, ou não? É verdade. É um boicote feito pela mente reativa. Ela entra em ação, nós não temos como controlar essa mente, principalmente por não saber que ela existe. Por isso que o conhecimento desse assunto, que chama-se dianética, e significa através da mente entender o assunto, dianética. Sim, você pode ter a formação acadêmica que tiver, você sempre vai ter, de repente, uma palavra, um texto novo, dianética. Dianética. Fala etimologicamente o que significa dianética. Significa através da mente, do grego dia, através e nous, mente. Então explica como a mente funciona de uma forma que qualquer leigo possa entender, que nós todos temos uma mente, precisamos entendê-la para poder utilizá-la melhor, e mostra que ela grava a dor e o sofrimento, essa mente reativa. Como se fosse um software de computador, uma coisa assim? Isso mesmo. Não tem a ver com o cérebro em si, não entra nessa parte física, neuronal, entra na parte mesmo da função. Né? Nós gravamos a informação. Não é o HD, é por isso que eu entendi. Isso. Não é o HD, é o... Exatamente. É o periférico, Exatamente. Tá. Agora, você é especializado na técnica desse autor norte-americano falou, né? Que é o L. Ron Hubbard. Isso. Que afirma que está escrito aqui, ter metas e objetivos é tão importante quanto respirar. E segundo ele, eu não sei, você vai me dizer agora quais são as dicas para a gente acabar com a procrastinação nas nossas vidas. Sim, uma dica que ele dá é que se você está assim muito confuso, às vezes a pessoa procrastina porque ela está com tantas tarefas que ela não consegue escolher por qual começar. Então a dica que o Sr. Hubbard dá é o seguinte, escolha qualquer uma. A casa está bagunçada, a cozinha está suja, a dona de casa está ali, ou qualquer pessoa, né? Está ali com toda a cozinha suja. E por onde eu começo, meu Deus, não começa. Comece por qualquer ação, qualquer tarefa. Escolha uma. Ah, vou tirar o lixo. Ok, tira o lixo. A partir daí, depois que você escolheu uma, essa ação funciona como um dado estável na confusão. A confusão é um monte de partículas se movimentando que você não sabe qual que vai, qual que vem. Quando você escolhe uma, você organiza e as outras todas vão atrás. Tem outra dica que ele dá, que é escrever tudo num papel. Você tem um monte de coisa para fazer, é muito difícil, é muito difícil. Escreve tudo que você tem que fazer, faz uma lista, não importa que seja difícil, escreve, e depois escolhe qual é o mais fácil. Olha ali, essa aqui dá para fazer. Eu acho que o primeiro de tudo é você se organizar para fazer essa lista. Também, mas aí que entra o ponto que é mais profundo ainda, de ajudar a pessoa a melhorar esse nível emocional. Tem que ensinar o cérebro a ele se organizar para fazer a lista. Exato, a pessoa está ali assim, deprimida, apática, você fala, faz uma lista lá, não tenho nem vontade de pegar o lápis. Isso aí. Então, aí que entra a dianética e um livro chamado Autoanálise, desse autor, que tem uma técnica autoaplicável. A pessoa faz o seguinte, ela faz um teste em si mesma para descobrir qual o nível emocional crônico, quer dizer, qual a emoção
dessas das emoções humanas que ela tem mais recorrente. Ela está sempre assim mais triste, ela está mais com a emoção de raiva, ela está mais com uma emoção de alegria. Qual que é a emoção dela mais recorrente? Todo mundo tem essa curiosidade, claro, de saber. E aí ela faz um teste no próprio livro, descobre qual é a emoção que ela está, tem umas tabelinhas, ela marca, é tudo muito didático. Interessante isso. Ela marca ali e aí ela faz exercícios. A maior parte do livro é exercícios, feita de exercícios para ela contactar momentos bons da vida dela. Então ela vai trabalhar o passado bom. Então imagina como é que fica a memória depois que você vai. Busca um momento da sua vida que você comeu uma coisa gostosa, lá atrás. Busca um momento da sua vida que você amou alguém, que você se sentiu energético. Então são listas e listas de coisas boas para a pessoa contactar e fortalecer uma parte da mente que ela chama mente analítica. Por que a mente analítica? Que é a mente que nós estamos usando agora, que analisa, vê diferenças e semelhanças. E afastar essa danadinha da mente reativa, que é a que causa a procrastinação. E aí, então, nós temos uma dica mais eficaz. Olha, eu vou dizer uma coisa, só para corroborar a história do livro e, sei lá, da tua linha de pensamento como terapeuta. A moça que divide a casa e a cama comigo não tem a sua formação, pelo contrário. É uma coisa um pouco... Ela estudou e se formou em arquitetura de interior, né? Minha mulher. Eu já tive inúmeras vezes esse questionamento. Meu Deus, por onde eu começo? Por qualquer coisa. Você começando com uma, você vai fazer todas. Eu aprendi isso, é minha experiência vivencial. Você tem absoluta razão. Uhum. Funciona. Sim, é porque ela é da área de exatas, como o Sr. Huber, que era engenheiro também. Deve ser por isso, né? Por isso, a pessoa que pensa de uma forma lógica. É. E ela deve também estar num nível emocional bom, de ação, né? Que leva à ação, leva ao melhoramento pessoal. Um caminhão dínamo. É. Entender, só de entender que existe essa mente já alivia, porque a pessoa se sente mal, né? Ela fala, claro. Por quê? Por que eu sempre falo que vou fazer e não faço? E aí ela se sente cada vez pior. Então, se ela entender que essa mente reativa que está boicotando a vida dela, é mais fácil. Ela fala, é a mente, e sabe o que fazer para melhorar também. Então, ela tem o conhecimento, que já ajuda mais de 50%. Tem um DVD novo também fantástico, que eu vou depois deixar para você, uma cópia que está maravilhoso. Obrigado. Tem mais de 4 horas de apresentações. E o livro Autoanálise, que já é super didático, super fácil de aplicar. É desse L. Ron Hubbard? L. Ron Hubbard. Sim. Que é atualmente o teu mestre nessa história nova. Sim. Lúcia, obrigado por ter vindo, viu, querida? Adorei essa conversa aqui. É que estamos em televisão, tinha que falar um pouco mais, mas de qualquer maneira, olha, a Lúcia, ela apresenta 2 programas semanais na Rádio Mundial FM. Pertinho da gente aqui, inclusive, né? Aqui os estúdios estão aqui perto. Na Augusta, esquina com a Paulista, com a Paulista, né? Então, dá os horários dos programas? Ah, sim. É na quarta-feira, 7 horas da manhã, e aos domingos, às 19h30. Obrigado por ter vindo. Um beijo. Eu que agradeço.